sentarmos aqui e propor soluções sem antes explicar quais foram os problemas que geraram esse desconforto que chegou até aqui, nessa audiência pública. E até para quem está em casa assistindo pela TV Câmara, tem o direito de saber exatamente todos os pontos do que aconteceu, não só com a Seguro, mas até o que ocasionou essa ação, presidente do Ministério Público, não é? Para que seja bem explicado, não só por várias associações, mas também por parte da Prefeitura, que aqui se encontra presente. Lembrando, cada um dos pontos aqui, que a Polícia Militar até aqui, ela tem feito um trabalho exemplar. Não há queixa, viu, capitão? Nós queremos deixar claro, em nenhum instante, a dispor do trabalho da Polícia Militar. E muito menos da Guarda Municipal, seu comandante. Até que a Guarda Municipal está ali, porque houve uma ordem, ela cumpre a ordem automaticamente, até o presente momento tem um excesso, foi notado por parte da Guarda Municipal. As queixas durante a ação, ela ficou exatamente por quem requereu, que foi a questão da Sinur, nesse caso. Nós não queremos aqui atacar pedras, não é isso. Houveram erros, sabemos que houveram erros, mas é muito proveniente que nós olhemos à luz das soluções desses problemas e orientar, fazer um pedido de amigos à Prefeitura do Natal que atende uma classe que não foi chamada sequer para discutir a problemática cuja ela está sendo perseguida, ela está sendo prejudicada na essência, tanto na questão da liberdade de expressão, está se rasgando a Constituição Federal brasileira. O governo que deveria fomentar a cultura do Estado e do município do Natal, hoje, por erros, talvez impensados, hoje ela prejudica todos os músicos da cidade, e esses têm o seu momento aqui de pedir que a justiça seja feita, que a partir daqui essas ações impensadas cessem. E a partir desse momento venha a luz do entendimento para que ninguém sinta-se coagido novamente da maneira que foi. Né, Sr. Marcelo Jucá, grande representante dos músicos da cidade. E tantos outros colegas, Robson Seno, temos tantos outros aqui, espero representá-los de maneira. Então vamos começar. Senhores, houve então um pedido, uma orientação do Ministério Público para que a Seguro fiscalizasse os bares da cidade do Natal, bem como qualquer outro campo onde está existindo musical vivo. Isso foi feito, mas o próprio Ministério Público, vereador, infelizmente não está aqui, é tão lamentável. Nós todos os trabalhadores estamos lamentando tanto que a Prefeitura tem acusado o Ministério Público, e nós sabemos que o Ministério Público não tem que ser acusado, o Ministério Público está lá para apenas orientar o que deve ser feito. Mas cabe o gestor municipal pegar essas orientações, transformar com as adaptações necessárias e assim formar uma composição de interesses com a sociedade para que sejam resolvidos os problemas, para que se adequem. Mas isso não foi feito. Até tentou-se fazer, porque mediante as denúncias da população ofendida por altos índices de decibéis que estavam sendo emitidos por bares que não estavam se adequando às necessidades, muito além até do que o músico quer, que hoje ele vai brigar por 80 decibéis, para que esses bares não cometessem tanto excesso. O Ministério Público orientou que a Prefeitura fosse até lá e fiscalizar de maneira a compor acordos para que fosse chegado a um meio termo, a um consenso para que todos saíssem com uma solução pacífica e ficasse assim abrilhantado os trabalhos dos músicos. E esses não foram ouvidos. A Seguro muito bem fez quando chamou, né, os bares da cidade do Natal, são representantes da Seguro, e esqueceu de pegar as pessoas que seriam diretamente prejudicadas, que eram os músicos da cidade do Natal. Esses perderam o seu direito de trabalho. Esses, inclusive os grupos, principalmente os grupos, estão sem trabalhar, estão sem o direito de levar o sustento para casa. As suas famílias passam a passar necessidade financeira, inclusive alimentar, porque a Prefeitura agiu de maneira a não chamar os músicos para compor um acordo antes dessa ação desastrosa. Propriamente dito, a Constituição Federal Brasileira, ela tem alguns pontos que têm que ser destacados aqui. Por quê? Quando nós dissemos a Constituição está sendo rasgada, trocando por miúdos, a Constituição diz que todo governo deve elevar a cultura regional a pontos de destaque como preservação da história de um povo.
que nós temos aqui é o seguinte: para a apresentação musical. Parou. Quem é o dono do bar? Depois se pergunta. Gente, é assim, chega lá a CEMURB, inclusive nós gostaríamos de orientar, vereador, viu, presidente? De que a CEMURB, ao chegar, desnecessariamente com essa força que foi requerido ao comando da guarda ou até da polícia militar, que as medidas administrativas pacíficas em tempos de paz no Estado Democrático de Direito, num país chamado Brasil, que ele quer brilhantar os seus artistas, deveria chegar da seguinte forma: ali fora ou lá dentro, descaracterizado, mas não de maneira tão agressiva, quem é o proprietário, o gerente, chame ele, por favor, a CEMURB está aqui. Olá, nós estamos constatando aqui um abuso no volume, o senhor poderia baixar, senão terei que notificá-lo. E após essa notificação, uma segunda visita que for constatado o caso não abaixa, aí sim está descumprindo ordens e aí deveria se colocar a força. É óbvio. Mas o modelo que nós estamos vendo é uma CEMURB que está chegando com a guarda, até ferindo o trabalho da guarda, que nós tínhamos a guarda como protetora da sociedade. Hoje está sendo colocado um chefe na sociedade pela ação de tantos homens e tantas viaturas armadas chegando nas casas noturnas, adentrando, cheio de gente, o artista sendo impossibilitado de continuar a sua apresentação musical. Cala-se a boca, o palco fica mudo e a moral está sendo jogada lá no lixo e a Constituição Federal Brasileira rasgada. Senhores, nós pedimos gentilmente que a CEMURB nesse momento nos ouça. Que a prefeita, eu tenho certeza que está assistindo esse momento de grito por direitos a serem preservados por nós trabalhadores, para que essa CEMURB chegue um pouco mais gentil, sem tanta força policial, que até então eu não senti um boletim de ocorrência contra alguém que atentou contra qualquer um dos fiscais, que nós respeitamos e gostaríamos de continuar respeitando. Inclusive nós respeitamos e queremos continuar respeitando o trabalho da fiscalização, e que, se for necessário pedir de substituição, quem está na linha de frente, quem está cometendo os erros, fica desde já referido. Nós sabemos que os fiscais têm cargos políticos também, quando eles são eleitos para estar no cargo de diretoria. Se esses estiverem errados, gestores municipais é melhor repensar quem está à frente, porque as ações estão sendo dramáticas. Então, para que essas ações parem, se é uma questão de erro de quem está na linha de frente, que tome a conduta necessária. Se não for, se o erro realmente for da prefeitura e dos seus secretários, senhores, eu acho que os músicos da cidade de Natal, nesse instante, requerem o pedido de desculpas pela ação desastrosa. E requerem, nesse instante, a voz da presidência dos trabalhadores de Ponta Negra. Aliás, vereador, nós já mudamos para a Associação dos Trabalhadores de Ponta Negra que os músicos hoje estão requerendo a sua formalização junto ao Sindimúsica, que é o sindicato que representa por legalidade. E lá no caso de Ponta Negra, não Adriana Guerra, nós, grande artista, grande nome da cultura potiguar, nós lá formalizamos os trabalhadores, uma grande ação junto ao SEBRAE, inclusive nós vamos fazer isso com todos os segmentos. Então nós passamos a chamar hoje a ATEPOM, a Associação dos Trabalhadores de Ponta Negra. Nós estamos erradicando a informalidade, graças a Deus, com o apoio do governo federal. Senhores, vamos voltar ao foco da ação. Essa ação que o Ministério Público orientou, ela pediu para que os bares fossem visitados, fiscalizados pela Prefeitura do Natal, e que compusessem acordos até para se adequarem, e por isso foi dado 4 meses de prazo em reunião, tá certo? Lá na CEMURB, muito acertadamente, para que se adaptassem, se adequassem ao isolamento acústico, cujo todos os artistas que estão aqui presentes, por unanimidade, defendem. Existe a necessidade de isolamento acústico até em defesa do próprio músico e da sua apresentação. Tá certo? Essa questão desse erro da fiscalização da maneira que se projetou, todos condenamos, não é o modelo que nós queremos. Que houve subtração de instrumentos, existe aqui alguma interpretação do que é instrumento e o que é equipamento. Para mim, instrumento de trabalho do advogado é a caneta. Os códigos. Para mim, o instrumento de trabalho do músico é o microfone, a caixa de som, a guitarra e tudo o que compõe esse aparato necessário dos instrumentos de trabalho. Para mim, o instrumento de trabalho da Polícia Militar, além dos códigos também que devem se respeitar, as armas, quando necessárias, também
O bom senso sempre deve ser utilizado. Então, cada um de nós temos as ferramentas, os equipamentos, os instrumentos. Então, o que é nome correto, o que foi nome incorreto, que foi dito da imprensa, nós, da AFEPOM, antes de qualquer ataque nesse sentido, não foi cogitado em nenhum momento de instrumentos, apesar de defendermos que o instrumento conteste tudo aquilo que está a dispor do trabalho da pessoa. Um caso comprovado de subtração de equipamentos ou de instrumentos, convém ter uma caixa de som, uma mesa amplificadora, cujo uma artista dependia disso para trabalhar, para levar o seu sustento, foi então subtraído, foi então apreendido pela CEMUB sem prévia notificação. E precisamos de um modelo isolado para mostrar o que poderia ter acontecido com cada um dos músicos que estão aqui presentes. E todos aqueles que estão nos assistindo, só se passa pela condição vexatória. Não, olha, são muitos músicos que foram impedidos de continuar sua apresentação no momento da abordagem. Mas basta um momento para revoltar, um único caso para revoltar toda a categoria que nos procurou na associação e pediu a nossa representação para que nós trouxéssemos até aqui esse tema para ser abordado, para ser discutido. Nós requeremos, minha presidente, grande lutadora dos direitos dos trabalhadores, sempre ao lado do trabalhador. Nós requeremos nesse momento que a Câmara Municipal, a sua voz, encampe a luta pela adequação dos dias atuais da mudança dos decibéis. Aqui ficar acusando os erros, não, nós mostramos já os erros e mostramos qual seria a solução. Não é por aí, eu acho que o caminho da força não vai levar ao entendimento. Eu acho que o entendimento se faz com diálogo, com gentilezas. Nós queremos a gentileza como foco para a solução dos problemas. Já que a Prefeitura chamou os pais para conversar, é hora de chamar os músicos também. Estamos requerendo nesse momento aqui na Casa do Povo, que o secretário da CEMUB hoje veio a fiscalização, tentando até o secretário cobrir o próprio erro, colocando só para cima da fiscalização o problema aqui. E agora para vocês que os fiscais também foram cumprir ordens rápido. Tem secretário que são órgãos. Eles são o executivo. O executivo tinha que estar presente. É uma verdadeira omissão de responsabilidade do que está acontecendo na cidade de Natal, mas não só nesse caso, como em todos que a gente olha. Vistas grossas, eu não estou vendo. População da cidade, os músicos pedem socorro nesse momento. Eles precisam continuar a trabalhar, eles precisam realmente adequar os bares, porque é o palco. Onde está o palco é também a ferramenta de trabalho. O que neste caso nós temos o Ministério da Cultura, que se acaso requerido pelo município do Natal, pode criar uma linha de crédito específica para onde se tem palcos, onde se tem apresentações culturais, artísticas, ou que seja de entretenimento, como muito bem colocou o nosso amigo. Mas tem mais um minuto? Para que abra essa linha de crédito, para que essa linha de crédito venha atender ao socorro dessas adequações desses bares que não podem investir, para que não acabe com o meio de sustento de famílias que, por costume, por abandono da fiscalização por anos, criou-se costume, e pelo que nós entendemos, de acordo com os juristas, o que é costume se transforma em lei. Então, criemos lei nessa casa, senhora vereadora, para que atenda às necessidades dessas casas, onde se tem os palcos, para que os trabalhadores músicos possam continuar se apresentando. Com mais propriedade sobre a questão dos 80 decibéis, nós deixaremos o microfone a todos os músicos para falar com mais propriedade dessa questão, porque o papel da associação aqui é defender o direito de trabalho dos senhores. Muito obrigado e tenhamos progresso. A explanação do presidente da AFPOM, queremos fazer alguns registros, queremos registrar aqui o vereador Jorge Câmara, nos encaminha memorando